Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2, eles cobriam o rosto. Com 2, cobriam o corpo. E com as outras 2, voavam. Eles diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu. Envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois, se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores. As casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país e as cidades ficarão vazias. E, mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Isaías, capítulo 7.
No tempo em que Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acás soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como varas verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: vá com seu filho Sear-Jazube encontrar-se com o rei Acás. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acás. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei. Porém, eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá. Pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. O Senhor Deus enviou ao rei Acás esta outra mensagem: peça ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não vou pedir sinal nenhum. Não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas, mesmo antes desse tempo, ó rei Acás, as terras daqueles 2 reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Assíria, e o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que venham, como se fossem moscas, dos lugares mais distantes do rio Nilo. E assobiará também para que os assírios, como um enxame de abelhas, venham da sua terra. Eles virão
e como enxames pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros, e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia, o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica no outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Assíria. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e 2 cabras terá tanto leite que poderá comer coalhada. E todos os que ficarem com vida no país comerão coalhada e mel. Naquele dia, o que antes era uma plantação com 1000 pés de uva, valendo 1000 barras de prata, virará um terreno cheio de mato e de espinheiros. O país todo ficará coberto de espinheiros, e os homens irão ali caçar com arco e flechas. E todos os montes, onde antes havia plantações, ficarão tão cobertos de mato e de espinheiros que ninguém terá coragem de ir até lá. Somente o gado e as ovelhas irão lá para pastar. Isaías, capítulo 8. O Senhor Deus me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela, em letras bem grandes, o seguinte: Maher Shalal Hasbaz. E procure 2 homens de confiança, isto é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, para servirem de testemunhas. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maher Shalal Hasbaz, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé, e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peco. Por isso, eu, o Senhor, vou trazer o rei da Síria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com seu povo. As suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se, povos, mas fiquem com medo. Escutem, todos os países distantes. Preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará.
pois Deus está conosco. O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, não tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão. Ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. O povo andará de um lugar para outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome, ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra, e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Capítulo 2. A cegueira de Tomite. Naquela noite, eu tomei um banho e fui dormir no pátio de dentro da minha casa. Eu me deitei perto do muro e, por causa do calor, eu não cobri a cabeça com o cobertor. Eu não sabia que em cima do muro havia alguns passarinhos. Durante a noite, as fezes, ainda quentes, caíram nos meus olhos. Elas formaram as manchas brancas. Fui aos médicos esperando ser curado. Porém, quanto mais eles punham remédios nos meus olhos, mais eles pioravam, até que fiquei completamente cego. Passei 4 anos sem poder ver nada.
Durante 2 anos, Aicar tomou conta da gente. Mas depois ele foi para o país de Elão. Então Ana, a minha esposa, começou a ganhar dinheiro fazendo tecidos. Este é um trabalho que as mulheres geralmente gostam de fazer. Ela levava o tecido aos patrões e eles lhe pagavam. No dia 7 do mês de Adar, ela terminou de fazer uma peça de tecido e entregou aos patrões. Eles pagaram pelo serviço e também lhe deram de presente um cabrito. Quando ela chegou em casa, o cabrito começou a berrar. Eu perguntei logo: Ana, de onde veio esse cabrito? Não me diga que você roubou esse animal. Se roubou, leve-o de volta aos donos. Não temos o direito de comer qualquer coisa que tenha sido roubada. É que além de me pagarem, eles ainda me deram de presente esse cabrito. Eu não quis acreditar e insisti com ela para que devolvesse o cabrito aos patrões. E fiquei vermelho de vergonha por causa do que ela havia feito. Mas Ana disse: Onde estão as esmolas que você dá, hein? Onde estão as obras de caridade que você faz? Agora a gente fica sabendo quem você realmente é. Capítulo 2. Tobit sepulta um israelita. Portanto, foi durante o reinado de Esarhadon que eu voltei para casa. E outra vez Ana, a minha mulher, o meu filho Tobias e eu estávamos juntos. Durante a nossa festa de Pentecostes, também chamada de Festa da Colheita, prepararam um ótimo jantar para mim e eu me sentei para comer. Puseram a mesa e colocaram muitos pratos de comida à minha frente. Aí eu disse a Tobias: Filho, vai procurar um pobre, um que seja nosso patrício, daqueles que foram trazidos aqui para Nínive como prisioneiros. Se ele obedece a Deus de todo o coração, então traga ele aqui para jantar com a gente. Eu vou ficar esperando até que você volte, meu filho. Então Tobias, o meu filho, foi procurar algum dos nossos patrícios que fosse pobre. Quando voltou: Pai, que foi, meu filho? Pai, mataram um dos nossos patrícios. Alguém o estrangulou há pouco e jogou o corpo na praça do mercado. Eu me levantei da mesa sem ter comido nada e saí logo. Tirei o defunto na rua. E o deixei num quartinho de fora, para que ficasse ali até o pôr do sol. Depois de anoitecer, eu poderia sepultá-lo. Entrei em casa, tomei um banho para me purificar e jantei muito triste.
lembrei daquilo que o profeta Amós tinha dito ao povo de Betel. As suas festas serão transformadas em velório. Vocês vão chorar ao invés de cantar. Aí comecei a chorar. Depois do pôr do sol, saí. Fiz uma cova e sepultei o corpo. Os vizinhos viram o que eu estava fazendo e caçoaram de mim. Será que ele não tem mais medo? Por ter feito a mesma coisa, ele já precisou fugir uma vez para não ser morto. E veja só, mais uma vez ele está sepultando gente morta. João, capítulo 16. E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: onde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Porém,
pouco depois, vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram: O que será que ele quer dizer? Ele afirma: daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Porém, pouco depois, vão me ver novamente. E diz também: é porque vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: Eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso, não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer, mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome. E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: Agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa. E assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Salmo 75. Salmo de Asaf, canção ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças.
Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem até a última gota. Porém, eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá.